A toda a espiritualidade amiga dessa casa, agradecendo por mais esse dia, agradecendo por todas as benesses que a vida nos colocou, a todos os problemas que ela nos colocou, que não são problemas, são aprendizados, e que nós possamos sair daqui com uma perspectiva de que a vida nos ajuda a cada instante, mesmo que ela pareça difícil muitas vezes, mas sempre vem a calmaria depois da tempestade. Que assim seja. Bom, o tema para hoje é virtude e humildade, e a gente sempre lembra daquela passagem, né? Vinde a minhas criancinhas, né? Não será este nossa passagem para hoje, mas a gente todos lembramos que nós temos como Cristo lhe remetendo a humildade às crianças, né? E por que disso? Nós tentaremos ver um pouquinho disso hoje, né? E a nossa passagem é um pouquinho anterior, tá? Em 18:13 de Mateus, que diz: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Né? A virtude é uma conquista. Então, às vezes fala, tem a virtude. Virtude é uma qualidade que nós temos. E se ela é uma qualidade, nós podemos obter ela. E aqui ele não fala assim, ó, sejam como uma criança. Como uma criança. E aqui está, talvez, a palavra, né? Senão, eu estou complicado, né? Olha o tamanho da pessoa, como é que vai ser uma criança. Né? Mas é como uma criança. E isso que nós vamos ver um pouco hoje. Então, entrando no contexto, então, no capítulo 17, eles estavam ali, tendo outras questões humanas ali para resolver, impostos, essas coisas. Mas, no capítulo 18, que Mateus nos remete, os apóstolos chegam ali para Jesus, né? E tem uma questão. Apóstolo tem orgulho? Apóstolo é vaidoso? Bom, os apóstolos eram como nós. Nós também somos vaidosos, temos orgulho, a gente não lapidou tudo isso ainda. Jesus era espírito perfeito, mas os outros que estavam cercando ainda não eram. Então eles vieram ali, aquela ânsia, e perguntaram para o mestre. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? E aí você fica, tá, quem será? Será que é Pedro? Será que é Mateus? Será que é Judas? Será que é Maria? Quem que é que está ali que é o maior no reino dos céus? Né? Talvez foi uma pergunta até inocente, né? Não teve muita reflexão sobre, mas nos ajuda hoje na nossa reflexão. Jesus, chamando um menino, o colocou no meio deles e lhes disse: eu vos digo na verdade, se não vos converterdes e não vos tornares como meninos, não entrareis no reino dos céus. Aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno, como este menino, será o maior no reino dos céus. E aquele que receber em meu nome uma criança como esta, é a mim mesmo que receberá. Talvez não fosse o que eles queriam ouvir. E talvez não ficou muito claro o que ele quis dizer naquele momento. E para muitos que ouvem essa passagem ou leem ela no Evangelho, não fica muito claro também. Se olhar muito rapidamente, fala, peraí. E às vezes o orgulho fala assim, ó, mas peraí, vou me humilhar? Tá falando sério mesmo? Me humilhar? Como assim me humilhar? Em várias passagens do Evangelho, na Bíblia, né, tá lá, humilhar-vos para Deus. Muitas vezes passa desapercebida essa questão de se humilhar para Deus. Mas isso está muito evidente, tem muita passagem que fala isso lá. Né? E o que Jesus quis dizer com isso? Né? A palavra que fica para a gente é esse converter-se. O que é esse converter-se? Né? Vem do grego metanoite, significa mudar de mente, de direção, de conduta. Não é apenas pedir perdão, é transformar-se interiormente. Muitos que aqui vêm fazer palestra vão usar o termo reforma íntima. Né? Reforma é o quê? É transformar, é mudar a nossa conduta, não é mesmo? Então é transformar o interior de forma verdadeira e não de mera confissão de erros. A gente pode reconhecer que nós erramos. Ah, eu erro, eu cometi um erro, um equívoco, eu não estou agindo de maneira correta. Tudo bem. Isso determina que nós temos conhecimento para sabermos que nós estamos errando. Já é um bom passo. Intelectualmente nós estamos evoluindo. Mas moralmente é quando nós colocamos a conduta
de modo diferente. Porque a moral está ligada à nossa conduta, como nós agimos, qual é o nosso comportamento diante das situações. Então eu posso reconhecer, e legal, é importante reconhecer, porque se a gente não reconhece, a gente não está errando. E talvez a gente julgue nosso irmão, nossa irmã, julgue os outros, porque a gente pensa que eles podem reconhecer que estão errando. E talvez seja esse o ponto. Eles não estão sabendo que estão errando, que eles estão cometendo equívocos. Sabe aquele? É normal isso. É normal falar assim com a pessoa, é normal tratar o outro assim. E talvez eles não estejam reconhecendo isso. Eles não tiveram conhecimento que aquilo é um erro. Né? A gente tem aquela analogia, né? Criança, quando vai lá e põe a mão no fogo, ela não sabe que vai se queimar, até que se queime. Né? Então, às vezes não sabe que aquilo vai ter uma consequência, que aquilo está ferindo o outro. Mas a partir do momento que nós sabemos isso, aí nós temos uma escolha. Eu reconhecer que eu estou errando e permanecer o mesmo, ou começar a me mover para alterar isso. E Jesus nos convida então a essa renovação completa do ser, abandonando velhos padrões de pensamento e abraçando uma nova forma de existir como uma criança. Né? Mas que forma ele? Que forma que essa criança age, que eu tenho que me espelhar na criança para ver? Pintar as paredes, fazer bagunça, brincar, esquecer de ser muito sério, começar a brincar com todo mundo. E criança é assim, né? Quais são essas qualidades que a criança ela possui? Né? E não é restrita a uma criança. Quais são essas qualidades? Uma delas, é o tema da noite, é a humildade. Né? Reconhecer-se um eterno aprendiz perante Deus e os homens. A criança não se envergonha de perguntar, de errar, de pedir ajuda e sabe que está aprendendo. Então a criança pergunta, por quê? Por quê? E por que isso? Como é que faz isso? E às vezes você fica, nossa, mas tanto por quê? Nem eu sei o porquê de tanto isso. E ela fica, por quê? Por quê? E às vezes nós não temos essa mesma espontaneidade que a criança tem. Vai que me julguem, né? Vai que eu falo errado ali, vai que a pergunta é boba, né? E eu vou me equivocar, vou falar na frente das pessoas aqui, vai que eu erre a palavra, né? Vai que o tom não sai adequado. Então a gente se limita porque a gente não tem, talvez, eu não vou falar aqui, eu não tenho, humildade. Lembre que tudo que eu falo aqui não é pessoal não, tá, pessoal? Outra questão que as crianças têm é simplicidade. Elas vivem sem máscaras, sem pretensões, sem necessidades de aparentar o que não são. A criança ela é autêntica em suas expressões e sentimentos. Ela simplesmente age. E ela tem uma confiança, ela entrega totalmente ao Pai amoroso, a Deus. Não duvida do amparo divino, não teme amanhã, vive o presente com fé serena. A criança ela coloca plenamente nos seus pais, por exemplo, que ela vai ter comida quando chegar em casa, que ela vai ter roupa para vestir. Ela não fica pensando, será que quando eu chegar em casa minha mãe vai fazer comida para mim? Será que eu vou ter um teto? Não, simplesmente quando ela reconhece como gente, ela já tem as coisas ali e ela entende que ela vai continuar tendo essas coisas. Que ela vai continuar tendo comida, que ela vai continuar tendo... Né? Então, é uma plena confiança naqueles que estão ali organizando a sua vida. E quem organiza a nossa é Deus. Outra coisa é a sinceridade, que às vezes nós cometemos uma sinceridade inequívoca que fere. Mas não é essa a sinceridade das crianças. É dizer o que pensa sem malícia, com transparência e autenticidade. A criança não conhece a duplicidade nem a hipocrisia, expressando-se com pureza de intenções. Então, diferente da sinceridade que fere, que magoa, a criança ela não tem essa sinceridade. A sinceridade que às vezes até sem saber ela acaba ferindo alguém e tal, uma brincadeira, mas é autêntico, é sincero e é puro mesmo. É o perdão fácil. É esquecer as ofensas rapidamente, não alimentar rancores. A criança não guarda mágoas. Reconcilia-se com facilidade e segue adiante sem carregar o peso do ressentimento. Sabe? Tá brincando, caiu, de repente, brigou. É mais fácil os pais ficarem brigando porque o seu filho isso, meu filho isso, a sua filha isso, minha filha isso, do que as crianças. Em 5 minutos elas levantam e continuam a brincar como se nada tivesse acontecido. Diferente de nós, que às vezes carregamos mágoas e rancores por mais de 10, 15, 20 anos, ou até mesmo encarnações sequências. E o desapego.
Elas não se apegam aos bens materiais, títulos, posições sociais. As crianças valorizam o momento presente, as relações e as experiências, e não as posses e os status, como nós, agora já adultos, talvez o façamos, né? Então a criança, ela vem nos dar essa forma de renovação, né, para o espírito. Então, essas qualidades que a criança tem, se nós colocarmos em nós, ela trará essa renovação que nós possamos fazer, nosso modo de agir, né? Então a criança, ela não é uma página em branco, mas um espírito imortal que reencarna para adquirir novas experiências, desenvolver virtudes, corrigir erros de vidas passadas e cumprir sua missão de amor e evolução espiritual. Como espíritas, nós sabemos que temos as reencarnações, as múltiplas existências, e nós trazemos conosco, sim, situações. Então é importante frisar que para as crianças reencarnadas, né, temos até um número aí, dizem que até os 7 anos, aproximadamente, as crianças têm mais suscetibilidade a novas informações e comportamentos. Aí a responsabilidade dos pais trazerem para as crianças comportamentos adequados, até mesmo religiosos, nessa primeira parte da infância, porque é ali que está se construindo novos parâmetros para o espírito que ali está, né? Mas sim, não é um espírito ali em branco, ele traz sim suas tendências e as suas convicções de N vidas. E o espírito da criança tem maior facilidade para receber impressões e aperfeiçoar-se, né? Como está na questão 383. É como o barro mole nas mãos do oleiro, moldável e receptivo. Ou seja, vai moldando-se ali, né? Aí eu faço uma pergunta agora para todos, para reflexão, né? Quem quiser responder, faça isso mentalmente, talvez. Mas, perguntemos-nos, ainda somos moldáveis ou nos tornamos pedra? Nós conseguimos ser flexíveis com novas informações, com novas situações? Ou nós, não, eu sou assim, acabou e agora eu vou seguir para sempre assim, né? E aí eu trago um contraponto, porque falar da virtude, nós temos sempre um defeito equivalente àquela virtude. E também no Evangelho, nós temos N passagens que vai falar sobre o homem velho, né? E Paulo, em Efésios, vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos. E aí teremos outras N passagens falando do homem velho, que é esse comportamento que nós trazemos conosco de nossas múltiplas vidas. Tem outra passagem de Colossenses, que Paulo nos diz o seguinte: se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aqui a gente talvez, podemos interpretar, e eu não posso afirmar, né, como a reencarnação e nossa oportunidade aqui está. E buscarmos vivermos mais para o espírito do que para a terra, o mundo, né? Mas, se nós formos muito severos conosco, presos aos velhos hábitos, nós conseguimos atingir esse nível de consciência, de conscientização? Fica para reflexão também. Então, se a criança traz humildade, se ela traz simplicidade, se ela traz vários elementos flexíveis para que nós cresçamos e continuemos aprendendo, o que esse homem velho, que tanto está no Evangelho dito várias vezes, traz para nós? Vai trazer o orgulho intelectual. E aqui eu faço um parênteses, tá? Por que está frisado o orgulho intelectual? Há outros tipos de orgulho? Há outros tipos de orgulho e eu vou fazer uma frisadinha na palavra orgulho, porque nós espíritas às vezes criamos um dogma em cima do orgulho e do egoísmo, porque está escrito que são as duas chagas da humanidade e são as duas pedras que nos impedem de prosseguir no progresso. Tudo bem. Mas tem orgulho bom? A palavra orgulho remete a outras coisas. Então, o orgulho que traz dignidade, altivez, ou mesmo satisfação, ou admiração, não é desse orgulho que eu estou falando, tá? Então, a mãe que se sente orgulhosa do filho, não é desse orgulho que eu estou falando. Estou falando do orgulho, aquele orgulho que é nocivo, que é perigoso, aquele orgulho que impede-nos de prosseguir. Tudo bem? Seguimos. Então, um orgulho intelectual, que é a presunção de saber mais que os outros.
fechando o seu aprendizado e desprezando opiniões alheias. E aí temos uma vaidade espiritual advindo desse orgulho e de ostentar conhecimento doutrinário ou posição mediúnica como troféu pessoal. Né? Não estou dizendo que aqui tem alguém assim, mas é bom nós nos atentarmos a isso. Porque, como estamos num ambiente espírita, religioso, temos vaidades que advêm desse aspecto. Também temos a teimosia. Né? O homem velho é teimoso. Eu sempre fiz assim, como você quer falar para fazer de forma diferente? É teimoso. Apegar-se às próprias ideias, mesmo diante de evidências contrárias, recusando-se a mudar. E isso impede, por exemplo, do perdão. E quem não perdoa, cria-se rancor. Então, esse rancor, ele alimenta mágoas antigas, cultivando ressentimentos que envenenam a alma e impedem o perdão. Então, o homem velho, ele não é como uma criança que perdoa fácil, perdoa rápido. Não. Ele tem uma lista de coisas que a pessoa fez e não vai perdoar. Não, porque você fez isso. A criança nem lembra que você fez. Então, temos essa questão da teimosia e que nos impede de avançar. E temos o materialismo. Lembra, a criança não tem apegos materiais. Mas o homem velho tem. E ele é apego excessivo aos bens materiais, busca incessante por riquezas e confortos terrenos, esquecendo os valores espirituais e a vida eterna. Então, é o apego que nós fazemos jus. Ah, tem isso, tem aquilo, conseguiu isso, aquilo, que nós sabemos que vai terminar naquele momento chamado desencarne. Tudo se apaga. Talvez uma nova existência possa ter novamente, mas vai se apagar. Mas não para por aí. O homem velho também é egoísta. Pensar apenas em si mesmo, indiferente ao sofrimento alheio, incapacidade de doar-se ao próximo. Por que eu vou me doar ao próximo? Quem vai cuidar de mim, né? Eu tenho que pensar só em mim, porque quem vai pensar em mim? O próximo é o próximo. Como diz aquele ditado, Deus por todos e cada um por si. Esse é o homem velho. Sensualidade desregrada, submissão aos instintos inferiores, busca desenfreada de prazeres carnais que aprisionam o espírito à matéria. A pessoa não pensa em mais nada. Tudo para ela é voltado à sexualidade, é voltado às paixões. A pessoa só pensa em comer, só pensa em dormir, só pensa em sexo. A pessoa vive simplesmente como um ser vivo. Ela não pensa mais, ela não raciocina. Os animais também vivem assim. Não há nada de mérito nisso. E preconceito, né? Julgamentos precipitados, discriminação, incapacidade de ver o próximo como um irmão em evolução. Como disse anteriormente, talvez o irmão não tenha a capacidade intelectual de pensar que eu estou errando. Né? Ou eu julgo o outro pela sua condição social, sua condição de gênero, sua condição... N condições que são da matéria. Não quer dizer que aquele espírito não tenha capacidade ou não tenha o potencial de aprendizado. Né? E aí nós entramos, então, para a gente avançar, nós temos que eliminar esse homem velho. Como é que a gente cancela ele na nossa vida? Então, primeiro, vamos tirar algumas coisas. Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Indico que todos leiam o capítulo 5, que fala das aflições, porque ele é um capítulo consolador. Então, leiam o capítulo 5. Mas ele vai frisar a parte no item 4, logo no comecinho, que fala assim: a fonte dos males terrenos reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. E na questão 933 do Livro dos Espíritos, diz que todas as paixões são torturas da alma. Então nós temos aqui a questão das paixões e que as nossas vicissitudes, os nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. Se não nessa vida, em outra. Leiam o capítulo 5. E voltando para essas paixões, as paixões são simplesmente hábitos antigos adquiridos em múltiplas existências. São os apegos que nós temos à matéria. E quanto mais antigas, mais profundas e enraizadas estão em nosso ser espiritual. Então, dito isto, nós temos que tentar eliminar o que está enraizado, né? Os hábitos de centenas de milhares de anos, pois é confortável ser um homem velho, né? Não exige esforço mudar, é mais fácil continuar como está, não é mesmo?
Eu já sou assim mesmo, já sei como é que funciona. Estou confortável. Em ser arrogante, estou confortável. Esse é meu ambiente, eu consigo ser assim. Né? Eu não quero ser diferente disso. Se auto-justifica, sempre encontra razões para manter-se assim. Ah, mas o outro que é muito sensível, eu falei assim, mas não foi para magoar ninguém. Né? Eu sempre falei assim, ninguém nunca se importou. Então, mas aqui ele se importou. É alimentado pelo orgulho. Quanto mais se sabe, mais difícil admitir a própria ignorância. Né? E resiste à humilhação. A criança aceita correção. O homem velho se revolta. Você quer falar para mim como eu tenho que agir? Quem é você para falar que eu tenho que fazer A ou B? Né? A criança fala, ah, tá bom. Ó, não deu certo. Você falou para fazer daquele jeito, mas não deu certo. Agora, eu fazer diferente? Não, sempre fiz assim, não vou fazer diferente. Então, nós chegamos a um outro orgulho, que é o orgulho espiritual. Né? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Mas nós trazemos isso para a vida espiritual nossa, para nossas condutas, até mesmo nosso âmbito religioso. Né? É quase que a gente não quer se submeter, se rebaixar. Assim, né? Mas lembremos que o Cristo serviu. E às vezes nós temos um pouco de receio em servir. Né? Então, pensando nisso, o homem velho se manifesta também no ambiente religioso. No ambiente espírita também se manifesta. De que forma, então, ele vai se manifestar? Talvez nós possamos nos aperceber nisso, tá? O doutrinador intolerante quer converter à força, esquecendo de cada um tem seu tempo. Né? O crítico implacável, que julga os outros pelas regras que ele mesmo não cumpre. O sabe-tudo espiritual, que não admite dúvidas, não aceita aprendizados. O competidor mediúnico, quer ser o maior, o melhor e o mais iluminado. Então, se nós temos algum tipo dessas questões, talvez não nos apercebemos, né? Talvez nós vamos criticar alguém ou julgar, mas entenda, primeiro a gente tem que perceber que nós estamos agindo desse modo. Se nós não percebemos, nós estamos errando e segue. A vida nos dá oportunidade de perceber, né? Isso. E aí nós chegamos agora numa segunda parte, terceira parte, que é o confronto na prática. Né? Se nós temos a criança de um lado e temos o homem velho do outro, talvez o que eu falei ficou meio disperso, né? Porque eu falei de um, depois falei do outro. Então, se a gente vê os dois juntos e na prática, né? Diante da correção, a criança ela aceita, ela pede desculpas, ela aprende com o erro. Já o homem velho, enraizado, ele ofende, se justifica, se repete o mesmo erro. Ele não aceita mudar. Na posição social, a criança briga com todo mundo, não faz distinção, não se importa com títulos ou status. Já o homem velho, ele vai buscar reconhecimento, tratar as pessoas segundo a sua utilidade. Né? Então, nós percebemos aqui que temos um exemplo de humildade na criança e de orgulho nesse dito homem velho, que são as nossas tendências que nós trazemos conosco e seguimos para a vida. Muito mais voltada para a vida material. E diante do conhecimento? A criança ela pergunta, ela traz curiosidade genuína, admite não saber, aprende com a alegria de qualquer pessoa. Já o homem velho, ele ama com interesse e condições, perdoa tarde ou nunca e desconfia de todos. E eu acho que repetiu ali. O homem velho não pergunta para ninguém, tá? Ele sabe tudo, tudo ele já sabe, ele já conhece, então ele não faz questão de aprender nada novo. E no amor, a criança ela ama incondicionalmente, perdoa instantaneamente e confia sem reservas, né? Então, nós chegamos num ponto que é, como que eu deixo esse homem velho para trás para renascer como uma criança, como sugeriu Jesus Cristo para nós? Se nós quisermos o reino dos céus, né? A gente também pode não querer também. Tá tranquilo, ninguém obriga, né? Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ele sugere, ele nos indica que é bom seguir assim. Então, primeiro, o Trino Espírito nos ajuda nisso. Um exame de consciência, questão 900, Livro dos Espíritos. Reserve momentos para a autoavaliação sincera. Pergunte-se, fui humilde hoje? Magoei alguém? O que eu faria diferente? Coisa simples. Talvez a gente não esteja nos indagando sobre isso na nossa vida.
Oração como alimento da alma. Ore com confiança, fervor, como a criança que fala ao Pai. Talvez foi uma sugestão feliz quando Jesus nos ensinou a falar com Deus como falar com o Pai, né? O Abba. A prece não é ritual vazio, mas uma comunhão íntima com Deus, que fortalece e renova o espírito. Prática no bem, sem esperar recompensas. Faça o bem com alegria natural, sem calcular retornos. A criança ajuda espontaneamente, sem contabilizar favores. Assim deve ser a nossa caridade, né? E dá para saber se a gente fez isso assim ou não? O nosso íntimo vai saber. Mas praticar já leva a ajuda. Lembre-se, uma virtude ela é conquistada. Então, quanto mais se pratica, mais ela se torna parte de nós. A aceitação das provas com resignação. Ah, ele vai ter prova na vida? Vai. O mundo aqui é de provas e expiações. Terá provas. E haverá expiações também. Ver as dificuldades com remédios amargos que curam a alma. Aceitar as provocações com fé e reconhecendo-as como oportunidades de crescimento e purificação. Então, a vida nos dá oportunidades. Se assim a gente quiser, ela vai nos atender nesse quesito. Ou nós podemos ficar revoltados, achando que nós não merecemos aquilo que nós mesmos criamos para nós. E a caridade no pensamento, palavra e ação. Começar por pensar bem dos outros, mesmo quando ofendidos. Praticar a caridade em todas as formas, transformando cada interação em oportunidade de amor e serviço ao próximo. Então, nós podemos fazer a caridade simplesmente já não pensando mal das pessoas e até mesmo pensando o bem para elas e emanando o bem para elas. Isso é uma caridade